Imagina como idiota você precisa ser pra fazer alguém como Boulos sair como certo da história. Dito isso, palmas ao Marçal, ele foi esse idiota. Mano, que desgraça foi essa? Parece até que foi de sacanagem que ele fez essa porra. O fim das eleições está chegando e no final disso eu vou acabar no hospício. Na moral, eu não tô acreditando até agora que esse desgraçado conseguiu fazer eu dar razão ao Boulos. Cara, na moral, eu perdoo até chifre. Mas você fazer que eu dê razão ao Boulos, aí não. Aí você passou do limite para um cara. Oi, eu sou o Kai e antes de mais nada já deixa o seu like e se inscreva no canal. Estamos quase batendo 3.000 nobres e com a sua ajuda a gente chega lá. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Sai demônio no corpo desse cachorro! Sai! Sai! E como sempre, aquele breve resumo pra você entender o que aconteceu e cara, isso foi muito escroto. Acontece que o laudo que o Marçal passou a campanha inteira falando que tinha que provava que o Boulos usava cocaína, no final de tudo era falso. Parabéns aí, seu filho da puta, você conseguiu fazer com que o Boulos saísse como o certo da história. Na moral, alguém me explica como consegue ser idiota nesse ponto. O cara recebe esse documento, olha e pensa, nossa, essa é a arma secreta pra eu ganhar a eleição. Cara, na moral, não é possível que ele tenha recebido a merda dessa e não tenha conferido uma só informação da porra do documento. Falando sério, você realmente acha que ele não percebeu que essa merda era falsa? Ou melhor, você realmente acha que não foi ele mesmo que falsificou essa merda? Vai lá, Marçal, posta, ninguém vai perceber que é falso. Supostamente, é claro, todas as informações desse vídeo antes e depois desse aviso são apenas suposições. Pois é, complicadinha essa situação, né? Mas e aí, rapaziada, como é que tá o seguro de cu de vocês? Tá pago em dia? Vamos dar uma olhada no que o Boulos falou depois que o Marçal postou aquela escrotidão no Instagram dele. Fala, pessoal, olha, o Pablo Marçal não tem limite. Ele acabou de publicar na rede social dele um documento falso querendo sustentar a fake news dele, que já foi desmascarada, de que eu usaria drogas. Vamos lá, né? Conseguimos agora, nesse meio tempo, enquanto ele publicou até eu gravar essa live, levantar todos os fatos. Primeiro, o dono da clínica do documento que ele publica tem um vídeo com o Pablo Marçal, é apoiador dele, que nós vamos publicar aqui no meu Instagram, esse vídeo, assim que eu terminar a live. Falsificou o documento, o parceiro dele falsificou o documento, usando o CRM de um médico que faleceu há 2 anos. Aparentemente, agora voltamos a fazer o L lentamente. Eu queria muito entender como que alguém consegue fazer a proeza de se sabotar de um jeito tão imbecil assim. E a merda é que essa parada é tão idiota, mas tão idiota que parece até proposital. Essa aqui é uma matéria da UOL que eu vou dar uma lida por alto só pra vocês ficarem mais cientes das nuances dessa fraude. O médico Luiz Teixeira da Silva Júnior, dono da clínica que assinou o laudo forjado postado por Pablo Marçal para tentar associar Guilherme Boulos ao uso de drogas, já foi condenado a 2 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto por apresentar documentos falsos aos CREMS, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. O documento tem erros de digitação, erro nas informações do documento e é assinado por um médico já falecido. José Roberto de Souza está com um registro no Conselho Nacional de Medicina de São Paulo inativo desde 2022. No site do órgão, a situação do profissional aparece como falecido. A assinatura do documento forjado é diferente da que aparece em outro documento judicial em 2019. E não tá só diferentinho, é outra assinatura completamente diferente. A própria filha desse médico veio desmentir essa situação toda e ela tem literalmente a assinatura do pai na pele. E acontece que o Marçal foi questionado sobre esse laudo no dia da eleição e ele fez um malabarismo sinistro pra não responder a pergunta do repórter. Sério, vamos dar uma olhada nessa escrotidão toda pra vocês entenderem do que eu tô falando. Ficar sendo um meio de comunicação, faltando poucas horas, uma decisão completamente desproporcional. Então, eu resolvi vir aqui para não trazer influência nenhuma. Eu não quis avisar nem aonde que eu voto, né? Vocês estão vendo aqui que o povo tá revoltado aqui. Então, eu decidi vir nesses últimos minutos para falar que os últimos vão ser os primeiros. Candidato sobre o laudo, a perícia disse que é falso. Você quer dizer sobre o laudo? A perícia tá de parabéns trabalhar no final de semana, né? Sobre o que o Datena fez comigo, a perícia até hoje não achou tempo para trabalhar. É falso ou não? A gente em primeiro, pô. Agora vamos ver. Cara, eu não fiz, então não posso falar sobre isso. É claro, mas você já me perguntou sobre isso. Olhem atentamente essa foto. Essas são as feições
de alguém que fez uma cagada muito violenta, daquela que sai na ignorância, rasgando tudo o que vê pela frente. Já essa daqui é o exato momento onde ele sentiu a água bater na bunda. Nessa imagem fica até melhor pra ver o tanto de irregularidade que tem no documento. E pra todos os efeitos, ele tá em posse desse documento desde o início da candidatura. Não tem como ele alegar que nem ele, nem a equipe dele foi confirmar se tinha ou não veracidade nesse documento. O que, só pra deixar claro, não tem nenhuma veracidade nesse documento. E o mais bizarro dessa situação toda é que definitivamente foi esse documento que fez de fato com que ele não fosse para o segundo turno. A campanha do cara já estava muito favorável, com certeza ele ia para o segundo turno. Isso matou a candidatura dele, simples assim. Metade dos eleitores não convictos em 4 capitais deixa a decisão final para a última hora. Será que agora dá pra entender do porquê que isso matou a candidatura do Marçal? Cara, vamos dar uma olhada no pronunciamento do Marçal depois das apurações, porque eu não aguento mais falar desse cara. Sobre a eleição de São Paulo, para mim foi um resultado extraordinário. Entramos aí no dia 25/5 nessa disputa. Já estavam todos fechados desde outubro do ano passado, né? Todas as campanhas. E quando a gente entrou com 5% das intenções de voto. E hoje a gente completou com um resultado espetacular de 28,14%. Com 99% das urnas apuradas, a gente termina a eleição com praticamente 1/3 do eleitorado do maior colégio eleitoral do Brasil. Foram 1,7 milhão de indignados em São Paulo. E eu quero que todos vocês levantem a cabeça, porque o voto que vocês depositaram nunca vai ser jogado fora. Eu vou carregar esse voto. E por que eu tô falando que isso foi extraordinário? Zero de dinheiro público. Nunca ninguém chegou tão longe sem fazer uma campanha sem esse dinheiro público. Sem padrinho político, sem tempo de TV, sem máquina municipal, estadual, federal. Sem apoio de grandes lideranças políticas. Ao contrário, né, os 4 principais candidatos com mais de 100 milhões de reais me trituraram em televisão, rádio e internet. E além disso, eu tive todas as minhas redes sociais derrubadas. Para mim, uma decisão completamente desproporcional, mais de 20 milhões de seguidores. Mas eu entendo. Também tive a segunda conta derrubada, apesar dela não estar demonstrando perigo, porque pelo episódio a própria Meta derrubou a postagem e eu não insisti em descobrir nada. Assim como a própria Meta também falou da outra vez que não tinha justificativa pelas políticas da rede social, a primeira ter sido derrubada. Mesmo assim, fomos lá e abrimos uma terceira conta em 3 horas e meia, 1,1 milhão de pessoas começaram a seguir e foi derrubada também. E a gente não desistiu. Então, a vitória eu dedico a esse resultado da vitória da esperança. Parabéns ao Ricardo, né, por conseguir a maioria dos votos. Essa maioria é 1% a mais do que o nosso, o eleitorado. Parabéns ao Boles, porque a diferença entre eu e ele ficou 0,93%. Acho que ele deve ter tomado um susto ali na Zona Leste. Foi bem forte. Um abraço aí para a Zona Norte, para a Zona Leste, Oeste, principalmente do Sul. A Zona Sul, onde muitas pessoas viraram voto ali pra gente. E a gente recebeu um pouco mais de 7 milhões de reais de doação, contra só desses 2 candidatos com dinheiro público, eles tiveram mais de 100 milhões de reais. Então, você imagina, 7 milhões de doação contra 100 milhões de dinheiro público, é um negócio fora tudo que eu já falei. Inclusive, eu quero agradecer a todas as pessoas que doaram. A maior parte dos doadores, né, vieram de outras cidades. O brasileiro, ele acredita no que eu carrego. E eu não vou desistir disso nunca. Então foi uma honra, né, defender a vontade de vocês. E eu prometo ser combativo na política brasileira nos próximos 12 anos. Eu não sei pra vocês, mas pra mim uma eleição com o Marçal já foi palhaçada o suficiente. Falando bem sério agora, sinceramente o Marçal fez por merecer essa derrota. Fez da política brasileira um palco de palhaçada e no final recebeu os tomates. Ele passou a campanha inteira dele falando que não teria segundo turno, e de fato não teve, pra ele. Ele foi vítima da própria megalomania dele, ele não precisava daquele documento. No final, ele teve exatamente o que mereceu. E agora, no final do dia, eu espero que o Ricardo Nunes ganhe. Porque no final, como esperado, era exatamente isso, todos contra Boulos. O foco da direita se manteve esse, mas de qualquer forma São Paulo é problema dos paulistas. Até porque quem sou eu para julgar, não é mesmo? Meu prefeito eleito acabou sendo o Eduardo Paes. Olha só que coisa linda meu prefeito, gente, olha, do lado de 2 presos e impeachmentada, nossa que orgulho. Mas enfim, esse é meu canal de opinião e eu tô aqui pra dividi-la com vocês.
Fiquem com Deus e até a próxima.